Paz, igreja. O laço se quebrou e nós escapamos mais uma vez. E estamos na casa de Deus para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 37, seu versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 37, seu versículo 1 em diante. Vamos ler até onde Deus nos levar. A mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde estava coberto de ossos secos. Versículo 2. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e enriquecidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Versículo 4. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara o Senhor, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Versículo 6. E eis que criarei tendões e músculos, e farei surgir carne, e a estenderei peles sobre todos vós. Porém, a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então estenderei que eu sou o Senhor dos exércitos. Versículo 7. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de cascalhos, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. E atentei para o que estava acontecendo, e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele, e os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida. Versículo 9. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o Senhor, e o sopro de vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, o Espírito vem de quatro ventos e sopra estes mortos para que vivam. Versículo 10. Fiz como me for ordenado, e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida, e colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medidas. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Pode se assentar em nome de Jesus. A profecia do vale de ossos secos. Todos nós sabemos que este exército que se encontrava neste vale dos ossos secos era o exército de Israel,
o qual ali, depois de ter desobedecido à voz de Deus, e Deus ter colocado sobre a vida daquele povo, para viver 70 anos no exílio, 70 anos padecendo, sofrendo, por conta da desobediência deles. Mas bem sabemos que Deus a todo tempo tentava restaurar aquele povo, para que aquele povo voltasse a adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus não estava satisfeito em ver o seu povo saindo das tuas mãos. Deus não estava satisfeito ao ver o seu povo trilhar caminhos tortuosos, e Ele queria ali trazer o seu povo para o seu lado. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que aquele povo era um povo de dura servir, um povo que não queria ouvir os conselhos de Deus, um povo que não queria andar nos conselhos do Senhor, que queria fazer as suas próprias vontades, andar da sua forma, da sua maneira. Mas Deus a todo tempo cuidando e querendo que aquele povo voltasse para o teu lado. E ali Ele usava os profetas para falar com aquele povo. Usou o profeta Jeremias em uma carta, falando para aquele povo que ele sabia os caminhos que ele tinha preparado para cada um deles. Ali no seu capítulo 29 de Jeremias, capítulo 9, caminho de paz e não de mal, um caminho que ele estava preparando para que eles voltassem a se alegrar junto com o Senhor. Mas aquele povo não queria nada com Deus. Aí Deus agora usa o profeta Ezequiel, no seu capítulo 37, e o versículo 1, e leva este homem em espírito a um vale de ossos secos. O Espírito do Senhor leva ele para observar aquele exército numeroso que estava ali, sequíssimo, estava em um estado de destruição, estava em um estado onde não tinha mais esperança. Mas para Deus ainda havia esperança para aquele exército. Deus ainda queria que aquele exército voltasse para mostrar ao povo de Israel que Deus ainda queria ter eles com ele. Então ele chama o profeta Ezequiel e leva para esse vale de ossos secos. E quando ele chega lá, ele faz uma pergunta: filho do homem, porventura poderão estes ossos reviver? Se nós olharmos com nossos olhos carnais, claro que não. Aquele homem estava diante de vários ossos, de várias caveiras, crânio de um lado, perna do outro, braço do outro lado. Ninguém sabia de quem eram aqueles ossos. A cabeça de um estava aqui, o pé do outro estava lá. E o Senhor pergunta: filho do homem, por acaso pode esses ossos reviver? E ele diz: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. E aí Deus disse: então profetiza, filho do homem. Profetiza sobre estes ossos. Profetiza sobre esta nação. Profetiza sobre estes ossos que estão mortos, estão sequíssimos. E ali aquele homem profetiza. E nesta noite Deus está dizendo para a minha vida e para a tua vida: profetiza, filho do homem. Profetiza, filha do homem. Profetiza sobre estes ossos secos. Profetiza sobre aquilo que você acha que não tem mais jeito. Porque para Ezequiel, olhando com seus olhos carnais, não tinha mais jeito. E muitas das vezes olhamos para o nosso vale. Muitas das vezes olhamos para a nossa situação. E quando nós olhamos com nossos olhos carnais, não tem mais jeito. Não tem mais solução. Quando nós olhamos com nossos olhos carnais, olhamos e dizemos: não tem mais jeito. Assim Deus diz: mas profetiza.
Não profetiza no nome do homem, no nome da mulher, profetiza no meu nome. Eu profetizo no nome do Senhor, que esse osso seco vai reviver. Eu profetizo no nome do Senhor, que esse deserto que eu estou passando, vai passar. Eu profetizo no nome do Senhor, que essa escassez que eu estou vivendo, ela vai cessar. Mas é no nome do Senhor, não é no nome do homem, nem no nome da mulher, é no nome daquele que pode todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que aquele homem profetiza. E ao momento que ele estava profetizando sobre o vale do osso seco, ele ouve um barulho estranho. E ali ele observa que cada osso se juntando, osso no seu osso. Observe que nosso Deus é um Deus zeloso. Observe que Deus, ele poderia juntar de qualquer jeito. Os ossos estão separados, distantes. Ninguém sabe o tamanho daquele vale. Tinha milhares e milhares de homens ali mortos. Deus poderia juntar aí o que está mais próximo. O osso de um, o osso do outro, coloca aí, não. Mas cada um tem o seu DNA. Cada um tem o seu jeito, e Deus procurou, independente da distância que estava um osso do outro, Deus procurou juntar cada um na sua pessoa. E ali começa agora a juntar ossos com ossos. Imagine o menor osso que a gente tem no ouvido. Imagine Deus pegar um osso que está lá no sul e juntar no crânio que está aqui no norte. É só Deus, igreja. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. E ele diz para Ezequiel: olha, porém tendões sobre estes ossos. Colocarei carne. Colocarei pele para cobrir os tendões e a carne. Porém, Ezequiel, vai faltar uma coisa para fazer estes ossos reviverem. É o fôlego de vida. O fôlego que entra dentro de mim e de você, que nos traz vida. Mas não é qualquer vida não, é vida do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que Ezequiel profetiza para que o fôlego de vida entrasse sobre aqueles ossos. E muitas das vezes dentro de mim e de você está faltando este fôlego de vida. Muitas das vezes dentro de mim e de você este fôlego, que a palavra do Senhor diz que é o vento que vai para o canto e para o outro, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde vai, mas nós podemos sentir que é o fôlego do Espírito Santo. É o fôlego que está dentro de mim e de você. É que neste ventilador que está soprando, este vento agora, nós não estamos vendo, mas nós estamos sentindo o vento passar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Assim mesmo é o Espírito Santo de Deus. Eu não consigo ver, você não consegue ver, mas nós conseguimos sentir o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Então diz para Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre estes ossos. Profetiza, Ezequiel, que eu vou fazer reviver. Aonde há morte, eu vou fazer vida. Aonde há escassez, eu vou trazer esperança. Aonde há medo, eu vou trazer coragem. Aonde há tristeza, eu vou trazer alegria. Esse é o nosso Deus que nós servimos, igreja. E observe que Deus se preocupou em levar Ezequiel em espírito. Porque quem é do espírito vai discernir do espírito. Quem é da carne, discerne da carne. Observe, se fosse olhar com os olhos carnais. Eu vou dar um exemplo que está na Bíblia. Lá em Gênesis, quando Deus criou a humanidade, a palavra do Senhor diz que toda tarde o Espírito de Deus ia visitar o casal, Adão
e Eva. Todas as tardes o Senhor ia e visitava eles. Mas antes o Senhor tinha dado um conselho para aquele homem: desta árvore não toque, porque certamente se você tocar, você vai morrer. Então Deus estava dizendo para ele que não seria uma morte física, que ele ia comer aquela fruta e o coração dele ia parar, ele ia cair. Não. Deus estava dizendo para ele: não coma desta fruta, porque certamente você vai morrer e vai ser uma morte espiritual, e seus olhos vão abrir e você não vai mais conseguir discernir o Espírito de Deus. E é assim na minha vida e na sua vida. Quando nós desobedecemos a voz do Senhor, o Espírito Santo do Senhor se afasta de mim e de você. E aí nossos olhos carnais se abrem. E nós não conseguimos mais discernir o que é espírito ou o que é carne. E assim foi com aquele casal. Quando Deus chega no momento que eles pecaram, que eles desagradaram ao coração de Deus, que Deus chega para eles, e ele já tinha observado que eles estavam em pecado. E quando ele observa a voz do Senhor, ele tem vergonha de permanecer da maneira que eles estavam. E eles colocam uma folha de figueira para se esconder, porque eles estavam com vergonha. E ali veio a morte espiritual sobre aquele casal. É por isso que Deus ele teve a preocupação de levar Ezequiel em espírito, para ele discernir o que era Deus que estava falando. Porque a palavra do Senhor diz que tem vários dons para nossas vidas. O dom de língua, o dom de interpretar a língua, o dom dos sonhos. Mas um dom que é extremamente importante para a minha vida e para a tua vida, não que esses não sejam, mas o dom mais importante na minha vida e na sua vida é o dom de discernir o Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes o inimigo vem para tentar nos confundir, e se eu e você não tiver em espírito, não tiver ligado, nós vamos acreditar o que Satanás está falando, como Eva acreditou que Satanás tinha falado e era tudo mentira, e acabou ela caindo em tentação. E assim na minha vida e na sua vida. Então quando você procurar a Deus os dons, peça a Ele o dom de discernimento de espírito, para você saber quando é Deus e quando não é. Só que Deus pega aquele homem e leva para aquele lugar, em espírito para ele discernir aquele vale do osso seco. E muitas das vezes, igreja, eu e você estamos olhando para o nosso vale com os olhos carnais. Muitas das vezes estamos olhando para a nossa dificuldade com nossos olhos carnais. Com os olhos carnais nós só vamos ver dificuldade. Com os olhos carnais ninguém vai ver esperança, só vai ver dificuldade. Mas quando nós colocamos Deus na frente, quando nós colocamos Deus e nós vai para a dificuldade, no Espírito Santo do Senhor, todos nós vamos encontrar uma solução. Para aquele homem não tinha mais jeito, para aquele exército, estavam mortos. Qual era a situação? Qual era o jeito que poderia dar? Nenhum. Estavam mortos. Não tinha mais pele, não tinha mais carne, não tinha nada que dissesse assim, pode reviver. Mas o Senhor pediu para o profeta Ezequiel lançar a profecia. Lance a profecia, igreja. Lance para o Senhor aquilo que você pede. Lance para o Senhor aquilo que você acha que não tem mais jeito. Lance. Profetize no nome dEle. Eu profetizo no nome do Senhor. Eu profetizo que vai dar certo.
Eu profetizo, Senhor, que meu emprego, a porta vai se abrir. Eu profetizo, meu Deus, que aquilo que eu entreguei nas suas mãos vai acontecer. Eu profetizo, meu Deus, que meu filho vai sair das drogas. Eu profetizo, meu Deus, que meu marido, o Senhor vai resgatar. A minha esposa, o Senhor vai resgatar. A minha mãe, o meu pai, o Senhor vai salvar. Mas profetize com fé. Não profetize assim, Senhor, eu profetizo. Não, Senhor, eu profetizo. Eu profetizo no nome do Senhor que esse deserto vai passar. E aquele homem disse: Senhor, tu sabe. Em outras palavras, Senhor, se o Senhor quiser, tudo pode acontecer. Em outras palavras, só depende do Senhor. Eu vou fazer a minha parte. Agora faça a tua, Senhor. E Deus não sai devendo nada a ninguém. Faça a sua parte, que a de Deus já está feita. Pode ter certeza, se você fizer a sua parte, a do Senhor já está feita. E aquele homem começa a profetizar, e de repente, um exército numeroso, que não se poderia nem contar quantos homens tinha ali naquele lugar. Não poderia nem contar. Aí sabe o que Deus diz? Com o exército, volta para Israel, para Jerusalém. Que lá tem um povo que está morto. Lá tem um povo que está esperando vocês chegarem para se alegrar. Observe, Deus teve que fazer um exército que estava morto, reviver, para voltar para aquele lugar, para aquele povo que estava lá viesse se alegrar. Ó que Deus poderoso, igreja. Ó que Deus faz pelos que Ele ama. Porque Deus, igreja, não criou a humanidade para sofrer, para padecer. Mas muitas das vezes é por causa da minha e da sua desobediência. Muitas das vezes é por causa que eu e você não quer seguir os princípios do Senhor, não quer seguir os mandamentos dEle, queremos fazer o que nós queremos. Não queremos seguir regras. E para servir ao Senhor existem regras. Não que Ele me obriga e nem Ele obriga a cumprir. Mas a partir do momento que nós levantamos a mão para servir a Ele, existe uma regra. Qual é a regra? Caminhar nos seus átrios, nos seus caminhos, procurar obedecer a voz dEle, andar em espírito e em verdade, não se contaminar com o mundo. Não é esquecer o mundo, é não se contaminar. Então existe regra para se cumprir. E aquele povo não queria mais seguir os caminhos do Senhor. Observe que Deus fez tudo pelo aquele povo. Tirou das garras de Satanás, levou para o deserto, cobria com a coluna quando estava frio, colocava uma nuvem quando estava sol. Aquele povo obedecia à mão do Senhor. Quando a nuvem parava, aquele povo parava. Quando a nuvem andava, aquele povo andava, todos obedientes. Mas chegou um momento que decidiram desobedecer à voz do Senhor. E uma aplicação hoje para a minha vida e para a tua vida. Quando nós decidimos, mas não obedecer à voz do Senhor, é isso que acontece. Porque Deus não tem prazer em se afastar da minha vida e da sua vida. E muitas das vezes somos nós que se afastamos da presença de Deus. Mas Deus a todo tempo está que nem um filho pródigo, esperando você voltar. Que nem aquele pai que toda tarde olhava lá no horizonte. Será que meu filho vai voltar hoje? E o filho não voltava. Será que meu filho nesta tarde vai retornar? E o arraiar do sol e nada do filho retornar. Mas quando ele viu que lá onde ele estava, onde ele largou tudo que o pai dele tinha, quando ele viu que lá ele não encontrou nada que ele vai encontrar nos braços de Deus, ele decidiu voltar. E observe, quando ele volta, o pai estava de braços abertos, esperando por ele.
É assim na minha vida e na sua vida. Procure andar nos caminhos do Senhor em obediência. Procure andar nos caminhos do Senhor obedecendo a voz dele. E aqueles ossos reviveu. Eu não sei o que está precisando reviver na sua vida. Deus sabe o que está precisando reviver na minha e na sua. E nesta noite, diante do altar do Senhor, eu profetizo: aquilo que precisa reviver na sua vida e na minha vida vai reviver hoje. Aquilo que estava para morrer, aquilo que estava sequíssimo na minha vida e na sua vida, a partir de hoje vai criar vida. A partir de hoje Deus vai criar vida na minha vida e na sua vida. E muitas das vezes é isso, igreja, que nós estamos precisando, é decretar. Muitas das vezes, igreja, nós se entregamos. Muitas das vezes nós olhamos ao nosso redor e não vê solução alguma. Muitas das vezes olhamos para um lado, para o outro. Olhamos para frente, olhamos para trás. Olhamos até para baixo e esquecemos de olhar para cima. Igual como está no Salmo 121, eu levo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso que nós estamos precisando. Procurar socorro naquele que pode resolver o nosso problema. Procurar socorro naquele que é fiel e poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Basta eu e você crer. Basta eu e você acreditar que as promessas do Senhor terão que se cumprir. E eu creio nesta palavra. Eu creio nesta verdade do Senhor. Então eu quero deixar esta palavra para a igreja nesta noite. Não importa o que você está passando, profetize. Não importa a dificuldade, profetize. Profetize em cima do seu vale. Cada um aqui tem um vale. E cada um sabe o vale que você está passando. Mas profetize. Profetize que Ele vai lhe tirar deste vale. Profetize que aquilo que estava morto vai reviver. Profetize que aquilo que estava sequíssimo, sem vida, Deus vai fazer reviver. Deus vai fazer florescer na minha vida e na sua vida. Amém?